O nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia, que bom estar aqui hoje à noite. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Policarpo Brito. E o meu é Avani Brito. Muito bem. Estamos comemorando 2 aniversários. Um agora no final de ano, casamos no cartório, né? Civil. No civil. E agora dia 22 também estamos comemorando casamento religioso, né? Então às vezes as pessoas veem a gente comemorando lá no final do ano e depois no começo do ano não entendem por quê, né? Eu demorei 1 ano para tê-la comigo para sempre. Olha que coisa linda. Nós temos 6 filhos lindos, maravilhosos, abençoados. Acho que a metade deles está por aqui. Está ali, ó. E temos 9 netos por enquanto. Né, Cristiano? Vamos trabalhar, meu filho. E nós temos também 4 genros maravilhosos. Deus tem nos abençoado grandemente. Somos tão gratos ao Senhor por essa palavra que transformou a minha geração, a nossa geração. Somos tão gratos, não temos palavra para dizer. Esse ministério ter todas as quarta-feiras para ensinar você sobre o que é viver em família. Eu fiz o Rema em 96, ele terminou em 94, nós adotamos um filho e tive que adiar mais para frente. E uma matéria que marcou a minha vida foi família cristã. Eu disse para mim mesmo, eu quero ter essa família, eu vou viver essa família. E hoje vejo filhos e os netos vivendo essa palavra. Essa palavra que transformou toda a minha casa, toda a minha família e transforma até os meus vizinhos. Porque eles olham para a gente e eles verem Deus. Eles verem a palavra sendo transformada na nossa vida. É muito bom. Quero agradecer a Tadeu e a Rita por esse dia maravilhoso. Estamos em oração por vocês, porque trabalhar com família, o inimigo não gosta. Ele tem prazer em destruir. Nós temos hoje um inimigo maior, posso dizer, do que tudo, é o celular. O celular tem destruído muitas famílias, muitas. É porque eu não sei contar, mas eu vi uma mensagem hoje dizendo que o celular roubou tanta coisa do ser humano. O emprego do carteiro, o emprego do contador, o emprego até da leitura da Bíblia, tanta coisa ele vem destruindo. Vigia ele, tá? Ele é um inimigo, está bem pertinho de você, tá bom? Mas fala assim comigo, diga: maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ficar sentadinho ali, que eu gosto muito de vê-lo ministrar, tá? Qualquer coisa vocês olham para mim, aí vocês vão ver se ele vai ministrar o que ele vive. Se o olhinho dela está brilhando, então eu estou, glória a Deus, então eu estou acertando. Eu sei que você está querendo sentar, mas vou pedir para você ficar em pé de novo, por favor. Nós estamos em um momento, um período, um tempo nessa igreja que nos chama a sermos gratos a Deus. Veja que o tema que temos esse mês não diz um momento de gratidão, um dia de gratidão, um mês de gratidão. O tema é uma vida de gratidão. Amém? Então vamos agradecer a Papai do Céu mais uma vez, adorando a Ele, louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Se você não sabe essa música, você fecha os olhos, põe a mão no coração, mas é um dos hinos mais bonitos que eu conheço. Modesta parte, foi meu irmão quem compôs. Então, né, tem que puxar a sardinha a brasa para minha sardinha. Vamos lá.
da tua presença, pois ela me faz descansar. Mais uma vez. A quem tenho eu no céu além de ti. Aonde iria eu sem tua presença em mim? Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Aleluia. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. A quem tenho eu no céu além de ti? Aonde iria eu sem tua presença em mim? Eu sei, Pai. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Rendemos graças ao único Deus vivo e verdadeiro. Que nessa noite o seu nome seja mais uma vez engrandecido, exaltado. Só o Senhor é Deus e não há outro. E é tão bom saber que o Senhor também é nosso Pai. Aleluia.
Pode se assentar, queridos. Muito bom. Gente, muito obrigado, viu? Olhando dali de baixo, realmente parece que vocês estão dando cria. Está crescendo, aumenta. É tanta gente. É gente que eu não conheço. Mas vamos lá. Então, meus amados, estamos num culto de quarta-feira, como você já sabe. Tradicionalmente é culto da família. E como minha esposa bem disse, louvamos a Deus por esse ministério que tem um dia especial para falar, tratar, ensinar, corrigir, disciplinar a respeito da família. Então, hoje à noite não é diferente. Dentro do tema de gratidão, eu gostaria de falar com vocês sobre personagens da Bíblia que são exemplos para nós seguirmos e personagens da Bíblia que não são exemplos para seguirmos de forma nenhuma. Amém? Então nós vamos entender hoje à noite sobre a vida de sucesso de Abraão. E eu quero que você já vá para Provérbios capítulo 3. Eu vou estar lendo na versão King James. Eu pedi para o pessoal usar também essa versão. E se você não a tem, eu queria que você olhasse aqui no telão, porque a gente ganha tempo, tá bom? Então, Provérbios capítulo 3, versos 1 ao 10, vai dizer assim: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles, meus mandamentos, minhas ordenanças, prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Eu não sei você, irmão, mas não tenho problema nenhum quando as pessoas criticam o ministério da palavra da fé, ou até mesmo o ministério do verbo da vida, em dizer, vocês só pensam em prosperidade, só falam em prosperidade. Eu calmamente digo para essas pessoas: leiam sua Bíblia. A sua Bíblia diz que Deus deseja que os servos dele prosperem, que nós estejamos sempre gratos, bendizendo ao Senhor, porque a Bíblia diz: digam sempre aqueles que amam o Senhor, bendito seja o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, amém? E aqui eu estou lendo um provérbio de Salomão, que ele certamente sabia o que era ter prosperidade. Então no verso 3 ele diz assim: e que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, ata-as ao redor do teu pescoço, escreve elas na tábua do teu coração, pois assim tu encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Quem aqui, sinceramente, irmãos, gostaria de ter esse favor de Deus, um favor dos homens e uma boa reputação? Todo mundo, né? Então continua vendo o que a Bíblia diz para que nós possamos adquirir favor de Deus, favor dos homens e uma boa reputação. O verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. O verso 6 vai dizer: e faça isso também. Isso é, irmãos, uma ordenança e é um mandamento. E verso 6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra reconhecer, esse verbo também significa, irmãos, honre, agradeça a Ele por Ele fazer tão grandes e maravilosas e possíveis promessas a nós, e Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7 agora nos traz uma advertência: não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. O verso 8 diz: isso se constituirá em quê? Em saúde para o teu corpo e vigor para teus ossos. O verso 9 continua dizendo para nós: honre ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. O verso 10 diz o resultado dessa obediência: e se encherão com fartura teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Palavra da salvação. Amém?
Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia, você. Então, aqui está o segredo do sucesso, meu filho, está diante de nós. Deus nos ensina, através da sua palavra, irmão, o segredo de viver uma vida boa, bem-sucedida, com saúde, com vigor, com longevidade, vivendo bem onde você está, com quem você convive, com riqueza, prosperidade, favor do próprio Deus, favor das pessoas. Meu Deus, essa vida é real, isso não é utopia, não é, irmãos, isso é possível. E eu quero falar desse personagem também chamado Abraão. Abraão viveu isso. Ele experimentou o que é a palavra de Deus viva e eficaz. Então, eu e você não somos diferentes. Nós temos apenas que copiar o que os homens de fé fizeram. Nós não podemos copiar nem ver, olhar para a vida dos que fracassam, dos que desistem, dos que não acreditam. Amém, irmãos? Temos que olhar para aqueles que venceram pela fé, segundo o exemplo da Bíblia, porque nas pisadas dessas pessoas da fé, como a Bíblia diz para nós, que nós devemos andar nas pisadas do nosso pai na fé, que é Abraão. Então vamos ver a vida de Abraão. Eu quero que você vá para Gênesis capítulo 12. Aqui está o chamado e a missão de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, começa dizendo no verso 1, então, o Senhor veio a Abrão, e lhe ordenou o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui, é Deus falando para um homem, para que ele saísse da terra dele. O que é sair da terra? Sair da terra, irmão, significa sair também da tradição, sair dos costumes, dos hábitos. Nascido e criado naquele lugar, cria-se hábitos, né? Costumes. E Deus diz para ele: quero que você saia da terra, dos hábitos e dos costumes da sua terra. Eu não sei se você sabe, mas os pais de Abraão eram idólatras. Eles eram de Ur dos Caldeus, eles eram puros idólatras. Então foi por isso que Deus disse: sai dessa terra, desses costumes, desses hábitos idólatras, mas sai também da tua parentela, ou seja, sai até da convivência com esses que é da tua família e que não querem nada com o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe que isso não é fácil, irmãos? Opa, Joãozinho falou aqui, eu vou pregar só para você, Joãozinho. Obrigado, viu? Não é fácil, irmãos, não é. Nós temos uma ligação muito forte de sangue, de família, de tradição, não é fácil. Então, assim como não foi fácil para Abraão, não é fácil nem para mim, nem para você. É por isso que quando a gente toma a decisão de aceitar a Cristo, você já sentiu isso na pele, né? Familiares, parentes, até mesmo os pais, falam: olha, para mim você morreu, é como um membro que foi amputado. Porque não é fácil, não, é sair da parentela, sair da religiosidade, sair da tradição. Mas esse homem chamado Abraão fez isso, irmão. Ele saiu. Então aqui nós vemos a primeira coisa que Abraão, que chama a atenção na vida de Abraão, é a obediência. A palavra de Deus, mesmo que tenha que cortar na carne, vamos dizer assim. Amém, irmãos? Então eu e você temos que ter coragem mesmo para abrir mão da tradição, da religiosidade e ouvir a palavra de Deus. Desculpem, ouvir a palavra de Deus e seguir essa palavra, mesmo sabendo que vai ser mal entendido, mal compreendido e até mal afamado. Mas Abraão saiu. Então, verso 2, a Bíblia diz que o Senhor disse assim: eis que eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Olha, queridos, o próprio Deus tomou para si a responsabilidade de abençoar Abraão. Ele não disse: eu vou enviar alguém que te abençoe, eu vou mover alguém que vai lá te ajudar. O próprio Deus disse: sou eu que vou te abençoar. Amém, querido? Isso é tremendo. E quando Deus diz assim: engrandecerei teu nome, Deus estava fazendo Abraão lembrar que
Toda a vida o ser humano buscou reconhecimento. Todo ser humano busca reconhecimento, quer ser conhecido, quer ser afamado, né? Mas Deus estava dizendo, eu vou mostrar para você o que é você ser afamado no céu, primeiramente. Os céus vão te reconhecer, consequentemente a terra também, os homens também. Você, quando lê sua Bíblia, você vê onde Abraão passava, andava, as pessoas diziam, rapaz, você é príncipe de Deus. Alô? Acho que eu senti uma pontinha de inveja agora, um pouquinho assim, mas vamos andar na palavra. Amém? Então engrandecerei teu nome. O verso 3 diz o Senhor, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, eu abençoarei também todos os povos sobre a face da terra. Nas outras versões diz todas as famílias da terra. Amém, queridos? Então veja o propósito de Deus, irmãos. Chama alguém, mas Deus quer também alcançar a sua família. Sua família não deve ficar de fora. Não pense que só você é o abençoadão, o chamadão, o ungidão. E a sua família não. O plano de Deus é para você, começa com você, mas é para alcançar a sua família. Pois ele chamou Abraão, mas a intenção também era alcançar não só a família de Abraão, mas todas as famílias na terra. O verso 4 mostra a obediência de Abraão. Então, partiu Abraão como o orientara o Senhor, e presta atenção nisso, e Ló o acompanhou. Ló aqui é o sobrinho. Algumas pessoas, Faustino, dizem que Abraão errou por ter levado um parente que Deus não falou para ele levar. Mas a Bíblia não diz que foi Abraão quem levou. A Bíblia diz que Ló foi com ele. Amém, queridos? Então, esse Ló foi. Eu quero daqui por diante mostrar para você o que é que acontece com alguém que mesmo que ande com alguém que tem a promessa de Deus, o chamado de Deus, e que dá frutos, provando que foi chamado por Deus, tem a bênção de Deus, alguém que anda com alguém assim, e mesmo assim, irmãos, não herda aquela bênção, aquela promessa, aquela influência, ignora isso, ou pelo menos não sabe aproveitar isso. Eu quero aqui, já começando, mostrando para vocês, irmãos, que muitas pessoas, eu conheço muitos irmãos, que abraçaram esse ministério, essa visão por um tempo, mas depois foram embora, até mesmo dizendo, não funciona. Mas como não funciona? Se começar pela minha liderança, eu vejo funcionar. Quem não conhece, você que está chegando recentemente nesse ministério, vai estudar sobre a história do apóstolo Bud Wright, da missionária Jane White. Se você quer conhecer bem mesmo, compra aqui a biografia do apóstolo Bud, que está aí, conta toda a história dele. Caminhoneiro nos Estados Unidos, um homem que tinha uma tradição religiosa muito rigorosa, muito dura, mas que conheceu a palavra da fé. Deus o chamou e disse para ele, vai para o Brasil, ensinar a minha palavra a meu povo e liberta eles. Deus viu a mim e a você, meu irmão. Deus viu a mim e a você, levantou alguém há 40 anos atrás, noutra nação, sem falar nossa língua, nosso idioma, e esta pessoa obedeceu, aleluia, veio para este país, sem recursos, sem ninguém esperando, irmão, mas veio, trazendo uma palavra, um chamado. Ele largou a terra, largou a parentela e veio para um lugar que o Senhor disse, eu te mostrarei. Sabe que o Brasil é grande? Deus não falou para ele, vai exatamente para São Paulo, vai exatamente para Brasília, vai para os grandes centros. Não, irmão. Chegou, evidentemente, por São Paulo, porque os voos estrangeiros normalmente chegam por lá, mas deu o primeiro passo de fé. Depois de chegar aqui, Deus foi mostrando a ele, como sempre Deus mostrou a Abraão, em obediência aonde Abraão tinha que ir. Amém, queridos? E hoje nós fomos alcançados por essa visão, nós fomos alcançados por essa missão, fomos alcançados por esse chamado de Deus, graças a Deus, e nós temos que tomar cuidado, para que nós não estejamos perto, junto, vendo eles crescerem e a gente não.
Por que funciona só com o pastor Adilson, sua esposa, e para mim não? Qual é o segredo de Abraão, irmão? Sabe que Ló enriqueceu junto com o seu tio? Mas por que Ló não foi bem sucedido quando ele sai de perto do tio? Já parou para pensar nisso? Enquanto ele estava com o tio, irmão, a influência daquele tio estava ali, ó. Estava sobejando para Ló. Enriqueceu tanto que a terra já não comportava os dois com tanta riqueza. Ainda tem gente que não acredita em riqueza vindo de Deus, meu Deus. Qual era o segredo de Abraão, irmão? Vamos andar na Bíblia? Você ainda quer andar na Bíblia comigo ou não? Então vamos lá. O verso número 6 diz: atravessou Abraão toda a terra, onde o lugar onde ficara uma árvore sagrada, chamado Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Verso 7. Então, o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que eu darei esta terra. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que Deus chama Abraão, faz a ele promessas, juramentos, dá para ele as instruções divinas para engrandecer o nome, mas o resultado mesmo, irmão, desfrutar mesmo, permanentemente daquela bênção de Abraão, não foi para ele, foi para teus descendentes. Alguém sabe aqui que é descendente de Abraão, espiritualmente falando ou não? Pouca gente sabe. Eu quero convidar você ainda hoje à noite para se matricular no Rema Brasil, para você descobrir a realidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para você conhecer seus direitos em Cristo, porque até agora só nos ensinaram sobre os deveres, as obrigações. Não pode, não corte, não use, batom vai para o inferno, pretinho, ai, sai fora. Os crentes não conhecem seus direitos em Cristo, nem sabem o que diz Gálatas 3, 13 e 14, mas eu vou lhe dizer hoje à noite: Cristo se fez maldito em uma cruz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós os gentios, pela fé, aleluia. Que bênção é essa de Abraão? É essa prometida. O Senhor disse: ei, o que a terra produzir de melhor, o que a terra produzir de melhor, é para teus descendentes, Abraão. Não é só para os judeus, meu filho, é para mim e para você. Somos a raça eleita, a nação exclusiva de Deus. Ei, nós somos a propriedade dele, o jardim fechado, sacerdócio real, nação santa. Quem é você? Você conhece a sua identidade mesmo? Se não conhece, vem estudar no Rema. Muito provavelmente serei teu professor. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar o segredo de Abraão, que nós não vemos em Ló. Para começar a terminar, porque Jesus já foi-se embora o tempo. Verso 7. Então apareceu o Senhor a Abraão e lhe prometeu: a tua descendência eu vou dar essa terra. E sabe o que aconteceu assim que Deus falou? Abraão construiu ali fala isso, altar dedicado a Yahvé, o Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Verso 8. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, ou o lugar onde iria viver e trabalhar. E tendo Betel a oeste e Ai a leste, edificou também nesse lugar fala, meu irmão, altar, em sinal de quê? Alô, vocês estão aqui ou foram para casa? Armou uma tenda, ficando Betel e Ai a oriente, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A minha versão fala assim: e esse lugar era um sinal de louvor e adoração ao Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor. Você sabe o que significa invocar o nome do Senhor nos tempos antigos? Era fazer o que eu estou fazendo aqui agora,
publicamente professar a fé. Não ter vergonha de dizer que você crê em Deus, que você confia nesse Senhor. No meio de uma geração que acreditava numa pedra, numa árvore gigante, numa cachoeira, enfim, em meio a um povo idólatra. Invocar o nome do Senhor naquela época era você não ter vergonha de falar desse Deus, das suas promessas que são fiéis e verdadeiras, dizer em alto e bom som: eu confio, eu acredito, vai acontecer, assim será, porque meu Deus disse. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para vir a se arrepender. Amém? Correndo para não perder tempo, capítulo 13, rapidão. Capítulo 13 de Gênesis começa dizendo assim: então do Egito Abraão com sua mulher, aqui eu já pulei a história que faltou comida, havia seca, fome para todo mundo. Abraão foi para o Egito, mas eu não vou entrar nessa história. Vamos para o 13. Do Egito então Abraão com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. Ló, mais uma vez, vai com ele. Abraão havia enriquecido muito. Alguém deu um amém, pelo amor de Deus, aí. Qual o segredo dele estar enriquecendo tanto? Vamos lá. Abraão já havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado. Possuía muita prata, muito ouro também. Eu estou falando assim para que o diabo fique com raiva, porque é isso que tem reservado para os herdeiros de Abraão. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, onde de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai. E sabe o que aconteceu ali? Onde ele já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando mais uma vez o nome do Senhor. Verso 5, Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois namorados. Você conhece a história. Você sabe que Abraão chega e faz a proposta. É Abraão que faz a proposta para Ló. Faz o seguinte: aparte-se de mim, escolha para onde você quer ir. Se você for para frente, eu vou para trás. Se for para um lado, eu vou para o outro. E pulando o versículo 10, diz que Ló, ele se põe de pé e olha para toda a campina, um vale. Era um lugar tão bonito, tão extraordinário, que a Bíblia diz assim, era como o jardim do Éden. Já pensou nisso, irmão? E olha o verso 10. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão. Em toda ela era irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Sabe o que aconteceu com Ló agora? Ló escolheu para si todo o vale, não deixou metade, nem um quarto, um quinto para Abraão. E partiu ali rumo a leste. Os dois se separaram. Verso 12, Abraão ficou na terra de Canaã. Porém, olha agora, Ló mudou seu acampamento, todos os seus bens para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam lá em Sodoma eram extremamente malignas, praticavam todos os tipos de pecados horríveis contra o Senhor. O verso 14 vai dizer, então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão, ergue teus olhos, observa bem do lugar que tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que tu vê, eu vou te dar. Eu dou a você e dou a descendência sua para sempre. Verso 16, eu tornarei a tua posteridade, diga, está falando comigo ainda, tornarei tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, vai poder também contar o número dos teus descendentes. Olha aí, meus genros, vamos trabalhar. Meu Deus. Verso 17, levanta-te, Abraão, disse Deus, percorre essa terra no teu comprimento, na largura, porquanto eu já a te dei.
Então Abraão mudou, presta atenção agora, mudou todas as suas tendas e foi estabelecer-se aonde? Próximo da região sagrada dos carvalhos de Manre, lá na cidade de Hebrom, onde ele havia construído um altar dedicado ao Senhor. Qual era o segredo de Abraão? Já para encerrar, que está com menos de 10 minutos. O segredo de Abraão, meu filho, sempre foi gratidão. Deus falava com ele, pastor Adilson. Imediatamente após falar, a primeira coisa, a Bíblia diz, ele constrói logo um altar. Sabe que hoje eu e você não precisamos construir altares de pedra, nem matar bezerros, nem bodes. Hoje a Bíblia diz assim, ei, devemos oferecer sempre a Deus o que nos faz promessas, o que nos garante sucesso, o Deus que é bendito, o Deus que não tem problema com riqueza, com engrandecer o nome da pessoa. Ofereçamos sempre a esse Deus sacrifícios de louvor, gratidão, pois isso é o fruto de lábios daqueles que confessam o nome desse Senhor. Eu amo isso, oferecer sempre. Não é qualquer hora ou qualquer momento apenas, irmão. É sempre, constantemente. Sabe, eu morava em Petrolina, vim dar aula aqui no Rema, Campina Grande. Fui hospedado na casa do pastor João Roberto. Deixava a porta entreaberta assim do quarto onde eu trabalhava, próximo à minha escrivaninha. Lá da sala eu ouvia uns murmúrios, umas vozezinhas que vinham dizendo assim: oh Senhor, como Tu és bom. Mais tarde, era como respirar. Toda vez que respirava era, sou tão grato ao Senhor. E eu vi 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Eu falei, quem é que faz isso, meu Deus? Eu fui saindo na porta, estava ele lá numa rede na sala. Cada vez que respirava, eu digo, sou tão grato a Ti, Senhor. Tu és tão bom para mim. Meu filho, me senti um desviado. Eu me senti, João, um desviado. Falei, gente, eu só agradeço quando como. E olhe lá. Porque se a fome estiver grande ou a pressa também, obrigado Jesus, depois que terminar. Não. Uma vida de gratidão, irmãos. Uma vida de gratidão é você tendo ou não tendo, rapaz. É você estando com saúde ou não. Você se lembrar quem é teu Deus, quem é teu Pai, de onde Ele te tirou, onde Ele te trouxe, as promessas deles que têm se cumprido. É você que tem prosperado. Nunca esqueça quem você era. Seja sempre grato. Erga sempre um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Deixe as pessoas saberem que você acredita no Deus dos céus. Esse é um dos segredos de Abraão, minha gente. Obediência, mas gratidão. Ló está lá, Ló pega por rebarba a riqueza, mas não há uma palavra de Ló em agradecimento. Ele está junto, irmão, mas não se deixa influenciar por aquele espírito de gratidão, de louvor, de adoração. Não tem. E é isso que eu quero nessa noite também dizer a você, por favor, não critique, irmão. Quem está prosperando do seu lado, vai pelo caminho de Abraão. Quem sabe daqui por diante você começa a praticar, agradecendo toda hora, todo instante, todo tempo. Sabe que uma das maiores orações e mais poderosas orações é a oração da gratidão. Jesus, diante daquilo que todos achavam que não tinha solução, a morte, e uma morte já de 4 dias, um corpo em decomposição. Ele não veio com palavras eloquentes, ele não chorou primeiramente. Não, filho, ele fica de pé diante do túmulo de Lázaro e diz assim: Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves.
Tei, carachô, valabacatai. Dá glória aí, meu filho. Aprender, irmão, com essas coisas de Abraão ainda vai fazer com que eu e você venhamos de fato herdar essa promessa que está em Gálatas 3,14. Oh meu Deus, vai para 1 de Coríntios, rapidão, 1 de Coríntios, capítulo 2. Eu tenho poucos minutos, cadê meu irmão? Vamos trabalhar, meu filho, chegue meu filho, arrocha aí, para Jesus. 1 de Coríntios 2, rapidamente meu filho, não perder tempo hoje à noite. Cadê você, Paulo? Traga Coríntios aqui ligeiro. 1 Coríntios 2. Abre sua Bíblia, crente. O verso que eu quero é de número 9. Diz assim, 2, 9. Está escrito, fala comigo, está escrito. Sabe que o que está escrito, irmão, vale? Alguns parecem que não sabem. Vale mais do que o jogo do bicho. Lá no jogo do bicho só vale o que está escrito, não é não, Joãozinho? Achei mais um outro viciado igual a mim também. Né? Éramos, né, meu filho? Sai fora. 1 Coríntios 2,9 diz: no entanto, está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus já predispôs para aqueles que o amam. Sabe que essa passagem aqui não foi que Paulo inventou? Paulo estava citando a palavra. Quando ele diz, está escrito, onde estava escrito isso? Isaías 64. Vai para lá. Para você aprender, irmão, como louvar a Deus, é só você pegar a palavra e citar para Deus, dizer, olha Senhor, foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor quem disse, ou foi o Senhor que inspirou, melhor dizendo, sabe, irmão? E aí é que vai funcionar. Isaías 64, cadê? Corra aqui, pelo amor de Deus. Isaías 64, eu quero ir rapidamente o verso 4 e 5, e diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, Senhor, que age, que trabalha em favor daqueles que nele depositam toda a sua esperança. Paulo diz, ainda tem coisa para a gente provar, irmão. As coisas que Abraão provou, que Ló estava junto, mas não provou. Sabe que Ló perdeu tudo? Se afastou de seu tio Abraão. E ele começou então agora a cobiçar mais as coisas do mundo. Vai armando a sua tenda mais próximo, sempre daqueles mais pecadores, dos piores, a ponto de perder tudo. Sai de Sodoma e Gomorra, fez só agarrado na mão das meninas e da mulher. E mais nada. Sabe por quê? Porque ele não aparece ele na Bíblia sendo grato pelo que tinha. Aquele homem de fé, aquele homem, irmão, de testemunho poderoso que era Abraão, estava ao lado dele, mas ele não aproveitou dessa unção, não pegou, irmão, a visão. E eu digo para você, você está num ministério, modéstia à parte, irmão, que tem tanto uma visão, uma missão, um propósito e tem uma unção. Se você se associar com isso, é impossível que você não herde as bênçãos prometidas a Abraão. Amém, queridos? Eu ia ler Colossenses aqui, mas Joãozinho falou no começo, então eu fiquei sem graça. Mas eu quero mostrar para você, pelo menos, irmão, o que diz a palavra em Oséias, uma advertência. Anda aí para o profeta Oséias. Você quer saber onde é que está Oséias? Está na Bíblia. Oséias capítulo 13. Eu estou com a Bíblia nova daqui que eu acho Oséias. Jesus, Tadeu, me dá um desconto aí, Tadeu, ali que meu tempo voou. Mas bota aqui Oséias 13, 5 e 6 para mim, meu filho, que eu leio ali, eu ganho. Eu, disse o Senhor, eu te conheci no deserto. Está ouvindo isso, irmão?
Eu te conheci no deserto. Aliás, meu querido irmão da mídia, coloca o verso 4, porque é o contexto. Volta no 4. Todavia eu, Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Sabe o que Deus estava dizendo, irmão? Não podemos venerar, não podemos transferir a nossa lealdade, como Abraão era leal ao Senhor. Nós não podemos transferir para o trabalho, para o dinheiro, para a profissão. Já foi falar disso aqui muitas vezes. Duval e Érica falaram muito sobre isso. Não podemos transferir, irmãos, essa lealdade, abandonar o primeiro amor. O Senhor diz assim, volta lá, volta 4, bota o 4. Eu, o Senhor, foi quem tirei vocês lá do Egito. Sabe que Egito é pecado? Eu tirei vocês do pecado, eu salvei vocês, eu perdoei vocês, e digo a vocês, alertando, não queiram outro Deus além de mim, porque não há outro Salvador. O verso 5, então o Senhor diz assim, e eu te conheci, eu lhe conheci no deserto. Você podia ter até alguma riqueza como Ló, mas era seco de alma, era seco de espírito. Não havia comunhão entre você e eu, não havia. O Senhor está dizendo, eu te conheci lá no deserto, e você era como uma terra seca. O verso de número 6, ele vai dizer, quando você chegou a ter pasto, e eles te fartaram, e uma vez que vocês ficaram fartos daquilo que eu te dei, mesmo estando no deserto, vocês se ensoberbeceram o coração, e por causa disso se esqueceram de mim. Não podemos, irmão. Eu posso ler Colossenses 3, mesmo que o pastor João leu, mas tá bom, meu filho, né? Não é sua, né? Não foi você que escreveu, né, meu amor? Então vamos lá. Vamos para Colossenses 3. Aleluia. Colossenses capítulo 3, para encerrar, irmãos. Paulo agora nos ensina. Ele nos ensina, irmão, como nós devemos viver hoje. Eu sei que você deve saber que as cartas paulinas são para nós hoje, nós que somos a igreja. Então, se você quer saber como viver bem, leia as cartas. Colossenses 3, chegou, graças a Deus. O verso 12, para ganhar tempo. Assim como, sendo um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de um coração pleno de compaixão, pleno de bondade, pleno de humildade, de mansidão e de paciência. Zelem uns pelos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedam. Acima de tudo, no entanto, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que vocês foram convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. E não esqueçam, sejam sempre agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Tudo quanto vocês façam, seja por meio das palavras ou das ações de vocês, façam em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Vida de gratidão, irmão. Tudo quanto você faça, tudo quanto vá fazer. Foi isso que o pastor João Roberto Albuquerque me ensinou. Qualquer coisa que ia fazer, caladinho na dele, não fez para mim chamar atenção. E eu digo mais, irmão, se você quer ter as bênçãos que a sua liderança tem, faz o que eles praticam, copia eles, a humildade, a bondade, a generosidade, mas também a gratidão deles. Vocês verem o apóstolo Guto sobe aqui para falar com Deus, a emoção pega ele e pega a gente aí embaixo também. É prova de gratidão, sabe que está numa posição de responsabilidade, mas ao mesmo tempo é humilde. E é essa liderança, gente, que a gente está seguindo, e que é impossível que a gente não colhe os mesmos frutos que eles colhem. Vamos ficar em pé.
Se você está com a sua família aí do seu lado, eu vou dar um segredo hoje para você começar a prosperar a partir da sua casa, como família. Quem aqui quer saber esse segredo? Pouca gente quer saber, mas eu vou dar assim mesmo, que eu fui chamado para pregar, eu vou pregar hoje. Não é não, João? Sabe, irmão, Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: o Espírito de Deus diz expressamente: nos últimos dias algumas pessoas vão apostatar da fé. Elas estarão obedecendo a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Vão dar mais ouvidos à liderança, que estarão proibindo casamentos e alimentos. Presta atenção agora. Ele diz assim: coisas estas que são dadas por Deus, para que os fiéis e os que creem na palavra estejam sempre dando ações de graça. Oxente, você já parou para pensar por que que ele usou como exemplo alimento e casamento? Alimento e casamento no mesmo texto. Chegará um tempo onde as pessoas esquecerão. É proibido até render graça pelos alimentos e pelo casamento. A gente dá graças pelo alimento pelo menos 3 vezes no dia, né? No café, obrigado, Senhor. No almoço, Senhor, muito obrigado. E à noite, Pai, rendo-te graças por esse alimento mais uma vez. Você já parou para pensar que Deus compara dar graças com alimento com agradecer pelo casamento, pela sua família? Que tal, como diz minha neta Bela, que tal, vovô? Ela vem com uma ideia brilhante. Eu, acato e pratico. Que tal, vovô? Nós agora, daqui por diante, irmão, começarmos a, cada vez que respirar na sua casa, você, Pai, te dou graças pelo meu casamento. Pai, te dou graças pela minha esposa, pelo meu marido. Graças te dou pelos meus filhos. Mas, pastor, o senhor quer trocar de lugar comigo? Porque meus filhos, está o caldeirão do Hulk. Eu troco com você, ainda dou um troco. Eu troco, ainda dou um troco para você. Mas sabe que você é da fé, meu filho, e você precisa render graças por aquilo que Deus garante que Ele pode fazer. Não olhe para o que você tem agora, meu filho. Não olhe só para o que você tem agora, mas veja as promessas de Deus diante dos seus olhos. Elas vão se cumprir sim, quando eu e você começarmos a agradecer antes. É bom demais tocar pandeiro, cantar hino e louvor depois que atravessa o mar. Quero ver tocar pandeiro e cantar antes de ver o mar abrir. Aí é que o milagre é maior. Aleluia. Quer ver milagre mesmo para você contar? Você não vai contar o milagre de Moisés. Foi pela fé de Moisés que Deus abriu o mar. Não, que tal, como diz a minha famosa Bela, você mesmo experimentar os milagres de Deus. Antes que abra o mar, começa a dizer: te dou graças, Pai, pelos meus filhos libertos, minhas filhas casadas, bem casadas. Obrigado, Pai, por minha geração bendita. Obrigado por meus filhos prosperando. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Faça isso agora, começa agora, vamos lá. Isso. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Isso mesmo, canta de coração. Tudo que seja grato a Deus por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor,
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Quantos estamos de pé? Queria fazer um convite todo especial a você que hoje à noite vai entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje à noite, que ouviu essa palavra e que sabe que ela é verdade porque ardeu no seu coração.